Luz, paz e bênção para você. Do texto da Paraxá desta semana, eu escolhi para reflexão o texto de Gênesis 28, 16 a 18. Vamos à leitura. Ao despertar do seu sono, Jacó disse: de fato, o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. Ele estava atemorizado e disse: como é inspirador este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, e este é o portal do céu. Ao se levantar cedo aquela manhã, Jacó pegou a pedra que colocara sobre sua cabeça e a pôs de pé como um monumento, e derramou óleo sobre ela. No Zohar, a jornada de Jacó não é apenas uma viagem geográfica, mas um drama cósmico que descreve a unificação das Sefirot, atributos divinos, para trazer luz ao mundo. Jacó não estava em um templo, ele estava no relento. Ele estava em um lugar de transição. Jacó estava fugindo de Esaú. Isso é a essência do criptocabalismo. Deus não é encontrado apenas na luz, no sagrado óbvio, mas no oeste, no poente, na escuridão, no exílio. Deus está no sertão. Deus está no lugar árido. Deus está onde a religião oficial diz que ele não deveria estar. Gênesis 28, 16 a 18, que nós acabamos de ler, parece simples, mas esconde um dos segredos mais profundos da Cabalá. A relação entre Jacó e a Shekinah. É este o tema que eu quero apresentar para vocês hoje. No momento em que ele desperta da visão da escada, ele percebe, desperta do sonho e diz: certamente Adonai está neste lugar, e eu não sabia. O Zohar lê essa frase como um terremoto espiritual. Jacó não está apenas surpreso, ele está sendo iniciado. Está sendo iniciado nos mistérios, nos segredos divinos. O lugar é a Shekinah, a presença divina feminina, a Malkuth esperando pela luz. Jacó percebe que não estava dormindo sozinho. A Shekinah estava ali, repousando com ele na noite do exílio, na noite em que estava fugindo. O Zohar descreve então uma cena grandiosa e utiliza uma metáfora astronômica central. O Zohar diz que Jacó é o Sol. Ele representa a Sefirá de Tiferet, beleza, equilíbrio, o princípio masculino, o masculino divino que emana luz. A Shekinah é o oeste, Malkuth. Quando o sol se põe, a Torá não está falando apenas de geografia, está descrevendo o movimento do masculino divino indo ao encontro do feminino, entrando no domínio da escuridão, no domínio material. Em Malkuth, entrando no domínio material para iluminá-lo. A Shekinah é o oeste. A Shekinah é a lua. Ela representa a Sefirá de Malkuth,
o reino, o princípio feminino que recebe a luz que vem de Tiferet. Quando a Torá diz que o sol se pôs, o Zohar interpreta que Jacó, o sol, precisava descer ao oeste, o exílio, o mundo material, a Shekinah em seu estado de espera para iluminá-la. A noite é o momento em que as certezas religiosas desaparecem. É o momento do mistério, é o momento em que o criptojudeu, que não pode rezar à luz do dia, aproveita para comungar com o Eterno. Precisamos saber ler os segredos do livro da noite. A noite tem muito a nos revelar. A noite que Jacó passou em Betel é misticamente o movimento da união, Zivug, onde a luz masculina entra no receptáculo feminino para nutri-lo. Assim, a noite de Jacó não foi apenas noite, foi Zivug, união das forças divinas. Assim, se você sente que sua luz espiritual diminuiu, que você está no oeste, no declínio, no escuro, saiba então, é exatamente este o momento que a Shekinah, a presença feminina divina, é acolhedora. Ela está mais próxima de você na noite escura. Ela mora no oeste. Ela espera você na escuridão. Apareceu então para Jacó em sonho uma escada. A escada não é um fenômeno externo, é o canal que se abre quando Tiferet encontra Malkut. O Zohar faz uma afirmação chocante. Um homem solteiro é meio corpo. Por isso Jacó não recebe a profecia plena. Ele recebe sonho. O sonho corresponde ao nível de Gabriel, do arcanjo Gabriel. Enquanto a profecia clara, pertence ao domínio de Metatron, ou seja, é um domínio acima do domínio de Gabriel. Um dos ensinamentos mais fascinantes desta porção da Parashá desta semana é a razão pela qual Jacó teve apenas um sonho e não uma profecia clara. O Zohar afirma categoricamente que um homem não casado é meio corpo. A profecia completa, a visão clara, o olho no olho, só repousa sobre quem é inteiro. É o conceito de Shalem. Como Jacó ainda não havia se casado com Raquel e Lia, unindo-se a estas duas mulheres, a Shekinah só podia se revelar a ele através do grau do sonho, o nível de Gabriel. Um espelho que não brilha, um espelho que transmite a luz através de simbolismo, que precisa ser efetivamente interpretado. Ao acordar, Jacó diz o seguinte: e eu, Anoqui, não sabia. O Zohar explica: Anoqui não é apenas eu, é um nome da Shekinah. A leitura mística é: eu não sabia que o meu próprio eu, minha subjetividade, minha consciência era o lugar da habitação da Shekinah, do Ser Supremo. Jacó percebeu que, por estar sozinho, ele ainda não havia adoçado ou conhecido
verdadeiramente a presença divina. Ele percebeu que precisava então construir uma casa. Ele percebeu que precisava casar-se e gerar tribos para que a Shekinah pudesse habitar plenamente nele. Vejam que a interpretação do Zohar amplifica profundamente a compreensão. Jacó entendeu então que, para a Shekinah habitar totalmente, ele precisava se tornar inteiro. E isso só aconteceria construindo uma casa, uma família, um Israel. Sobretudo, eu sempre reforço, o Israel espiritual. Existe um Midrash que diz que havia 12 pedras no lugar que Jacó parou para descansar. E essas 12 pedras brigaram para ver onde o justo Jacó repousaria a cabeça. Então Deus as fundiu em uma só, Even Ahat. O Zohar ensina então que as pedras são as forças dispersas do mundo material. Jacó, como pilar central, unifica aquilo que estava fragmentado. A pedra unificada é a Shekinah restaurada. Jacó fez algo revolucionário. Ele coloca a cabeça, a intenção, o intelecto sobre a pedra bruta. É a matéria bruta, é a expressão mais bruta de Malkut. A pedra é fria, dura, inerte. É o elemento terra. Malkut em seu estado mais primitivo. Mas quando colocamos nossa cabeça, nossa intenção, nossa kavaná sobre elas, elas se fundem. Desta forma, o computador vira altar, a pedra vira travesseiro de profecia. A pedra que Jacó coloca sob sua cabeça tem um simbolismo profundo. Ela representa, na verdade, a Shekinah, esta pedra unificada, segundo o ensinamento da Mishnah, é a Shekinah restaurada. No exílio, a presença divina é como uma pedra, aparentemente inerte e dura. A unificação. Jacó pega várias pedras e elas se tornam uma só. Isso simboliza sua capacidade como pilar central e fértil de pegar os elementos dispersos e caóticos do mundo, as clipote, e unificá-los sob a vontade divina. E na sequência, ao ungir a pedra e erguê-la, Jacó está declarando que o mundo material, Malkut, será transformado na casa de Elohim. Ele está preparando o mundo inferior para ser um veículo da santidade, para ser a habitação da Shekinah. Quando Jacó unge a pedra e a ergue como monumento, pilar de pedra, ele está fazendo algo ainda maior. Ele está transformando o simples, o mundo físico, em habitação divina. A pedra vira um microcosmo do templo celestial. Vejam que coisa maravilhosa. Este é o gesto que inaugura a espiritualidade Mahana. Transformar o mínimo em altar. Transformar o simples. Transformar a pedra em altar.
Na sequência, Jacó faz um voto misterioso. Se Elohim estiver comigo, então Adonai será meu Deus. O Zohar interpreta isto da seguinte forma: Adonai é misericórdia, Elohim é julgamento. Jacó pede que a misericórdia preencha completamente o espaço do julgamento. É uma operação cabalística de unificação dos nomes. E também um ensinamento marrano essencial: transformar o rigor da vida, a dureza, em canal de bênção. O voto de Jacó: se Elohim for comigo, então Adonai será meu Deus, é interpretado como uma operação de engenharia espiritual. Yahvé, Adonai, misericórdia, é o fluxo infinito. Elohim é o julgamento. A natureza é o recipiente. Jacó deseja que o fluxo de misericórdia preencha totalmente o recipiente do julgamento. Que percepção maravilhosa! Ele quer que a proteção divina não seja apenas um milagre distante, mas que se torne a natureza de sua vida. Elohim, transformando o rigor do exílio em uma fonte de bênçãos e misericórdia. Que perspectiva profunda! É uma transmutação do rigor em complacência. É uma transmutação da justiça em misericórdia. A escada é um organograma místico. Os anjos que sobem e descem representam os impérios do mundo e sua alteração depende da união entre o Israel espiritual e a Shekinah. Quando Tiferet e Malkut se alinham, os impérios desmoronam e a harmonia mística, cósmica é restaurada. Jacó vê não apenas seu destino, vê a história do mundo. Finalmente, a presença da Shekinah é o que determina a história mundial, através da visão da escada. A escada conecta o céu e a terra, a ascensão e queda dos anjos das nações, os anjos que representam os impérios, os anjos que representam as nações, dependem de conexão do Israel espiritual com a Shekinah. Se Jacó, o Israel espiritual, retifica suas ações e se une à cabeça da escada, o domínio estrangeiro cai e a harmonia divina é restaurada. Vejam que, na interpretação mística da escada do sonho de Jacó, o sucesso e os acontecimentos no mundo político depende da espiritualidade profunda dos que se unem a Shekinah. Segundo esta porção do Zohar, a presença da Shekinah na vida de Jacó é a história de como o divino desce ao mundo físico e difícil, o exílio, a noite, para ser cortejado e elevado pelo ser humano. Jacó nos ensina que não podemos encontrar Deus apenas fugindo para o céu. Precisamos descer, pegar as pedras do caminho, construir uma família, uma casa, construir um altar e transformar este lugar temível, como ele chama,
na própria porta dos céus. Tudo que Jacó vive na noite de Betel é um ensinamento para nós. Não encontramos Deus fugindo do mundo material, das vicissitudes da vida. Encontramos Deus transformando o mundo pela união espiritual com o divino. E Jacó nos ensina a descer para o exílio, iluminar a noite, pegar as pedras, construir uma casa, preparar a terra para ser a porta dos céus. Este é o caminho. Esta é a perspectiva de vida do Marrano. Este é o caminho que o Beit Hassod está construindo, está, na verdade, restaurando, porque um processo histórico ligado às forças negativas tem tentado destruir essa espiritualidade. Assim como Jacó despertou e viu que Deus estava naquele lugar, nós também precisamos despertar para perceber: Deus está no escuro, Deus está na pedra, Deus está no exílio, Deus está na casa que ainda estamos construindo. O marrano às vezes pensa que está sozinho e abandonado por Deus. Por que não tem uma religiosidade oficial, institucionalizada? Porém, a revelação de Betel é que o próprio marrano, você é a sinagoga. A sua solidão, o teu segredo, é o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Quantas vezes você achou que estava sozinho, que estava num lugar profano, seco, longe de Deus? Jacó, o patriarca, sentiu isso também. Ele estava fugindo, dormindo no chão com a pedra como travesseiro. E foi exatamente ali, e não na casa de estudos, não na religiosidade institucionalizada. Foi exatamente neste lugar ermo que o céu se abriu. Assim, esta semana, olhe para a pedra da sua vida, aquela dificuldade, aquele lugar seco, aquele problema material. Não rejeite a pedra, unja-a, consagre-a. Diga como Jacó: Anoqui, eu mesmo com minhas falhas e dúvidas, sou a casa de Deus. De maneiras que eu desejo que esta paraxá nos ensine a transformar cada lugar temível em porta dos céus. Desejo então a todos e a todas um feliz sábado, com luz, com mistério e com a ternura da Shekinah repousando sobre cada um de vocês. Aproveito então este final para pedir: se inscreva em nosso canal, fortaleça esse trabalho de restauração da espiritualidade que nasceu com os patriarcas, o criptocabalismo, conforme nós estamos praticando no Beit Hassod. Até a próxima semana com mais uma reflexão.